Muito boa noite, eu sou Aníbal Buquerque do Entre Nós e hoje eu vou para mais uma parte do texto que tivemos no Retiro de Silêncio, na apostila, cujo é uma reportagem realizada por Margaret Wolf e entrevistando o brother Ananda Moy da Self-Realization Fellowship, cujo título da reportagem é A Mensagem Imortal do Bhagavad Gita. Nós já fizemos a primeira parte, uma apresentação do Bhagavad Gita na entrevista, duas perguntas, uma parte 2, uma parte 3. Hoje vamos para a nossa quarta parte, onde veremos algumas perguntas, porque elas são com respostas mais curtas. Apesar de eu também não sou um estudante profundo do Bhagavad Gita, mas eu procurei trazer e compartilhar com você, porque tem conteúdos úteis para o nosso dia a dia, independente da obra, independente da origem, é um livro sagrado da Índia, mas independente disso, são ensinamentos úteis para o nosso dia a dia. Então, a repórter pergunta a Ananda Moy: me impressionou que, mesmo tendo Krishna ao seu lado, Arjuna ainda estava oprimido pela dúvida. No entanto, tradicionalmente, Arjuna não é visto como um discípulo ideal? Olha que resposta magnífica que o brother Ananda Moy traz. Arjuna era um discípulo ideal. Sim, mas ele também era um grande mestre que reencarnou para desempenhar o papel de discípulo. Olha que bonito isso. Às vezes, o papel de reencarnação, nós acreditamos que espíritos que estão sofrendo é porque fizeram algo de muito errado no passado e estão expiando. Mas às vezes espíritos muito evoluídos podem vir com uma missão em uma determinada família. Por quê? Porque aquela família precisava passar por aquela situação e aquele espírito vindo em sofrimento aceitou reencarnar assim para que os pais ou quem está cuidando dele aprenda a amar, aprenda a cuidar. Para ele, espírito mais evoluído, aquilo não é nada, aquela condição de dificuldade, de limitação não é nada, porque ele tem a liberdade dele quando ele dorme, ele tem a liberdade dele quando ele desencarna, mas ele veio com papel. Então aqui o brother Ananda Moy comenta que Arjuna reencarnou, era um espírito evoluído, mas reencarnou para desempenhar o papel de discípulo, para que nós pudéssemos aprender com o seu aprendizado. Continua ele. Disse várias vezes no Mahabharata, que é o poema épico que contém o Gita, que Krishna e Arjuna eram reencarnações de Nara e de Narayana, ambos sábios iluminados da antiga Índia. Toda a conversa que compreende o Gita é o veículo que esses dois grandes mestres usaram para nos ensinar como viver a vida espiritual. Olha que coisa linda, olha quanta beleza, quanta poesia tem nisso. Continua o brother. As perguntas de Arjuna são para nosso benefício, para ilustrar o que acontece quando nos sentimos oprimidos por nossos erros, os nossos pensamentos e ações errados. Pensamos: eu não consigo fazer isso, eu sou muito fraco, não sou espiritual o suficiente, meus maus hábitos são muito fortes, é impossível. Então, esse tipo de pensamento vem da nossa natureza humana, do nosso ego. É uma das armas mais vis de Maya. Maya é a ilusão. Paralisa-nos. Precisamos estar cientes do que temos para mudar em nós mesmos, mas sempre devemos enfatizar o positivo. Isso é o que Krishna e Arjuna estão nos dizendo para fazer. Como é bonito a resposta
que Ananda Moy traz a esta pergunta, mostrando que Arjuna era um espírito evoluído que estava reencarnando para poder desempenhar o papel de aprendiz e desta forma expressar os seus receios, os seus medos e com isso a gente aprender. Finaliza essa resposta dizendo: o mestre, que é Paramahansa Yogananda, costumava nos lembrar: você não se livra da escuridão em uma sala batendo nela com um bastão. Você se livra da escuridão trazendo a luz. E sabe o que é a luz, amados irmãos? É conhecimento, é verdade, é libertação de preconceitos, libertação de medos. Outra pergunta que a repórter lhe faz. O Gita enfatiza a renúncia. Como isso se aplica àqueles de nós que vivem no mundo? Ou seja, como eu posso ser um renunciante, como eu posso renunciar às coisas do mundo se eu estou nele? Olha a resposta, magnífica, incrível, impressionante. E aí Cássia, que chegou agora, e outros que chegaram agora, eu sugiro depois que vocês vejam o início, porque os primeiros parágrafos dessa resposta de Ananda Moy foi fantástico, eu fiz alguns comentários. Então, sobre a renúncia, olha o que Ananda Moy responde. O Gita realmente enfatiza a renúncia. Mas isso não significa que você tenha que ser um monástico. Krishna era um chefe de família. Ele era casado e tinha muitas responsabilidades mundanas. E ele ensinou a renúncia a Arjuna, que também era um chefe de família, casado e com filhos. Estamos falando aqui sobre renúncia interna. Primeiro de tudo, você tem que renunciar ao pensamento de que sua realização final está nas coisas deste mundo, nas coisas mundanas. Essa é difícil, porque o hábito de buscar satisfação em dinheiro, prazeres sensoriais, poder, posição e fama, tudo isso está profundamente enraizado em nossa consciência. Mas nada disso nos satisfará. Somente a experiência de Deus pode nos dar a felicidade duradoura. Mas também olha que interessante, porque aí fica, então quer dizer, Aníbal, que eu não posso ter uma vida boa, satisfatória, confortável? Pode sim. O mundo é material. E o livro dos Espíritos, lá na introdução, vai dizer que o mundo material ele é secundário, porque do pó viemos e ao pó retornaremos. O mundo primeiro, o mundo principal, o mundo primordial, o mundo que preexiste e que existirá é o mundo espiritual. Mas olha, a pergunta que foi feita agora e a resposta que ele dá com relação à renúncia, porque pode nos levar a pensar que devemos ser renunciantes materiais, ter uma vida de miséria, e não é isso. Por renúncia, o Gita significa não apego? Sim, mas o Gita não aconselha que vivamos uma existência sem ambição. Isso é incrível, tá certo? A gente precisa ser ambicioso, porque se não fosse pelas ambições de progresso, a humanidade não teria progredido. As civilizações, a sociedade, tudo isso. Continua ele: devemos desempenhar nosso papel na vida da melhor maneira possível, mas por Deus, não por satisfação do ego. Ao oferecer tudo interiormente a Deus, nossas ações externas são espiritualizadas. Se eu estou no mundo, eu tenho que viver nele, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter conforto no lar, alimento. A Cássia pergunta, como encontrar esse meio termo, né? Não é fácil, é desafiante. Mas se eu coloco sempre Deus em primeiro lugar, se eu coloco sempre a busca da evolução interna, espiritual, moral, isso vai fazendo com que eu progrida. Porque se eu estou no mundo e preciso viver nele, preciso passar por ele, me caso, tenho filhos, eu preciso dar conforto, eu e minha esposa como
provedores, precisamos ter conforto para nós em um lar, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde para nós e para os nossos filhos. E o melhor ainda, poder distribuir, partilhar, seja materialmente, mas principalmente moralmente, espiritualmente, partilhar todo o bem que recebemos e que porventura tenhamos, temos que aproveitar e ajudar ao próximo também, tanto moralmente como materialmente. Vou parando por aqui. Foram 3 perguntas, mas utilizamos elas porque as respostas eram breves, mas de extrema profundidade. Então, se eu também estou na matéria, eu vou passar por adversidades, eu vou passar por desafios, e tudo isso vai me fortalecer. Yogananda, quando estava fazendo a sua caminhada espiritual, ele queria ser um renunciante e ir para os Himalaias para meditar, para encontrar Deus. E o seu mestre disse: não, você está na terra e aqui você precisa conviver com o próximo, porque é o próximo, mesmo sendo chato, sendo ruim, é que vai lhe ajudar a lhe progredir. Então você não adianta, é muito fácil ficar nas montanhas do Himalaia sem nenhum aborrecimento. Que evolução é essa? Isso, se deslocar para lá, já é numa certa idade que você já progrediu, que você já evoluiu. Então, amados irmãos, apesar de eu estar fugindo da temática que eu mais abordo, que é Espiritismo, mas esse conteúdo que nós tivemos, porque eu também bebo desta fonte do hinduísmo, participando do grupo de meditação de Fortaleza, não sou tão assíduo, mas minha esposa sim, e eu quis compartilhar desse material, da riqueza desse material, porque ele é útil em nossas vidas, em nosso dia a dia. Desejo uma noite abençoada, uma semana magnífica, e pense nisso, vamos investindo também na nossa caminhada evolutiva e espiritual. Só temos a ganhar mais e mais e mais, porque somos espíritos e teremos ainda muitas reencarnações pela frente. A Cássia comenta: compartilhe mais, você ajuda muitos, e você também. Todos nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. Desejo muita luz na sua caminhada evolutiva e muita paz. Que assim seja. Amém.